ao versículo 21. O apóstolo Paulo, no seu tratado teológico aos Romanos, igreja a qual ele não plantou e a qual ele não conhecia, preparando-se para sua viagem a Roma, que não foi feita do jeito que ele imaginava que seria, mas foi feita conforme a vontade de Deus. Assim escreveu no seu capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, glorioso, santo, santo, santo. A Tua palavra inspirada, a Tua palavra bendita, a Tua palavra que não contém erros nem falhas, que é perfeita e fiel, foi lida. Senhor, ela é o Teu instrumento para a edificação da vida do Teu povo. A Tua palavra é que convence, através da ação do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém crerá à parte da palavra, porque ela, a palavra, é a unção do Santo sobre nós, Teu povo. Tu nos deste a unção da palavra, porque o Senhor mesmo a guardou, a preservou, a unificou através de mais de 40 autores durante mais de 1.600 anos de quando ela foi composta. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque é através da Tua palavra que nós, como Teu povo, aprendemos o Teu querer e nos conformamos à Tua vontade, vontade que deve ser totalmente soberana aqui na terra, como é no céu. Santo Deus, abençoa os meus irmãos e abençoe a mim mesmo, para que nós possamos unidos andar em conformidade com a Tua palavra. É a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, retornando ao texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, nós continuamos a série de sermões histórico-redentivos no item sobre o pecado. E aqui o apóstolo Paulo esclarece
de uma maneira muito edificante essa questão. Ele nos ensina o que nós já deveríamos saber desde a Gênesis capítulo 3, que o pecado entra na humanidade porque o cabeça federal da humanidade, aquele que foi colocado como representante e vice-gerente de Deus na terra, Adão, ele não evitou o pecado. Portanto, amados, o pecado entrou no mundo não pela queda de Eva, mas sim pela queda de Adão, pois Deus o deu a autoridade sobre a sua família, sobre todos os viventes como cabeça federal, o vice-gerente da criação. E Adão, em vez de escolher amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, amou a sua esposa que havia caído, e caiu então ele e toda a humanidade com ele cai no pecado. Adão e Eva foram os únicos que tiveram a oportunidade de escolha contrária. Eles foram formados por Deus para serem santos, andarem em conformidade com a vontade de Deus. Mas, como diz a nossa confissão de fé, mudavelmente, eles poderiam escolher o contrário daquilo que era bom, e assim o fizeram. Fizeram por orgulho, fizeram por rebeldia, fizeram porque queriam ser como Deus. E este é o pecado em que nós todos caímos. Todos, seguindo aos nossos primeiros pais, queremos ser como Deus de uma maneira ou de outra. Quando nós seguramos as nossas opiniões contrárias à vontade da palavra. Quando nós ensinamos aquilo que é errado, só porque é o nosso conceito do que é certo. Todas as vezes que você ou eu nos revoltamos contra aquilo que o Senhor colocou na palavra, claramente como sendo o seu mandamento, agimos como Adão e como Eva. Nós precisamos conformar toda a nossa vida à obediência irrestrita à vontade de Deus. Foi esse o ponto da lei que Deus colocou para Adão e Eva no paraíso, no Éden, no lugar de adoração, que eles deveriam obedecer plenamente e irrestritamente o que Deus mandou, mas eles, por orgulho, não o fizeram. E assim nós temos feito toda a raça caída, sem exceção, desde o menor de nós até o mais velho de nós, comete esse pecado de orgulho. E por isso, aquele pecado de nosso representante federal, Adão, passa para toda a humanidade. Não há nenhum ser humano que não tenha pecado, a não ser aquele que é teoantrópico, aquele que é Deus e homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é dito no versículo 13, que o regime da lei não havia pecado no mundo no sentido de que não haveria lei. Sabe quando não houve lei na terra? Só antes da criação, porque sempre houve lei. Mesmo no Éden, todas as características do resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, lá já estavam. Portanto, todos os homens que não seguem os mandamentos de Deus nascem em pecado, vivem em pecado, morrem em pecado. Por isso é dito no versículo 14, que reinou a morte desde Adão até Moisés, apesar de não ter a lei do Sinai. Deus nunca dirigiu a humanidade sem lei, mas quando Ele entregou a lei para o seu povo escolhido no Sinai, ali estava todo o resumo daquela sabedoria plena que o próprio Deus tem. É dito na Escritura que os povos viriam até Israel para ver como que aquele povo tão inteligente seguia uma vida tão conforme à vontade de Deus que foi revelada no Sinai. É dito no versículo 14 que reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte aqui não é somente a morte física, amados, pois todos nascem mortos
de seus delitos e pecados porque estão separados de Deus. Essa é a principal morte. Não a separação da nossa unidade composta de corpo e alma, mas a separação do homem, do seu Deus, do seu Criador. É dito nesse texto do versículo 14, que mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, e aqui ele está se relacionando esse texto àqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, a linhagem piedosa de Sete, aqueles que buscaram a Deus, do qual é dito que Enoque foi assunto aos céus. É destes que está falando que mesmo sobre eles, a linhagem santa, a transgressão de Adão trouxe a morte. Nenhum homem chegou a Deus pelos seus próprios esforços ou pelos seus próprios méritos. Mesmo sobre aqueles que buscavam, sacrificavam, iam até Ele arrependidos, não foi por seus méritos que eles conseguiram ter anulado a separação do pecado de seu pai Adão. Amados irmãos, quando nós olhamos para essa condição pecaminosa da natureza humana, nós nos enganamos em achar que devemos viver em pecado, pois nós não fomos criados como pecadores. Não é essencial no ser humano ser pecador. Nossos pais, Adão e Eva, quando foram criados, não foram criados em pecado. Isso não é uma característica essencial. Não é uma característica de nossa natureza. Se nós hoje nascemos mortos em delitos e pecados, é por causa da maldição de termos sido desobedientes em Adão ao nosso Deus. Portanto, é dito aqui que todos aqueles, próxima parte do versículo 14, todos aqueles que buscavam ao Senhor, todos aqueles que mesmo nascidos em pecados, ofereciam sacrifícios e buscavam a Deus, prefiguravam aquele que havia de vir, o segundo Adão. E Paulo continua ensinando sobre esse segundo Adão no versículo 15, quando ele diz que o dom gratuito não é como a ofensa de nosso primeiro pai. Pela ofensa de um só, todos nascem mortos. Todos, sem exceção, nascem mortos em seus delitos e pecados. Não se engane, não há inocentes na humanidade. Pare com essa romantização de que crianças são inocentes. Não são. Elas nascem mortas em delitos e pecados, separadas de Deus. E se elas têm a oportunidade de crescer, você vai vê-la pecar na sua face. Pare de achar que o ser humano é bonitinho, passar a mão na cabeça. Nós não somos. Nós somos malditos. Nós escolhemos ser contra o nosso Deus. Portanto, você precisa ouvir todas as vezes que você é confrontado pela palavra para que você se arrependa. Não querer se justificar por pecar, antes escolher não pecar. Todos morreram pela ofensa de um só e continuam ofendendo a esse Deus todos os dias. Mas o Senhor, por sua graça, pelo dom gratuito de um só homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe a graça abundante sobre pecadores arrependidos. Nós precisamos entender muito bem quem somos, para glorificarmos de maneira plena aquele que é Jesus Cristo, o divino humano, o único que é divino humano. Se você não entender quem você é, e o quanto você precisa se humilhar debaixo das poderosas mãos de Deus, e adorar a Jesus como Deus que é, você não entendeu o Evangelho até agora. Como dito no versículo 16, o dom que nos é dado não é como no caso daquele que somente um pecou. Porque dele, de uma só ofensa, derivou a condenação de nós todos.
mas a graça que está sobre nós transcorre de muitas ofensas para a justificação. Cristo Jesus, sendo o Filho de Deus eterno, sendo impróprio chamá-lo de Cristo Jesus antes da encarnação, sendo Ele o Filho de Deus eterno, se desfez da sua glória, se humilhou, tomou a nossa carne, mas sem pecado, e sofreu a condenação que todos aqueles que viveram antes dele creram, e todos aqueles que viveram no tempo que ele estava aqui e creram, e todos aqueles que viverão ou vivem agora e creram, mereciam. Cristo sofreu a ira de Deus por amor a mim e a você. Você precisa amá-lo com todo o seu ser, porque Ele é Deus. E Ele mesmo ensinou, como acabamos de ler nos mandamentos, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Se você não entender que você é um pecador caído, que você nasceu morto em pecado, você não aprenderá a amar Jesus como deve amar. Pare de pensar em Cristo como apenas um objetivo. Ele me salvou, eu irei para o céu. É muito mais do que isso a vida cristã. Você deve estar disposto a seguir os seus passos e sofrer por amor a Ele, e se colocar debaixo da autoridade daqueles que estão servindo a Ele, para que sirvam a Ele melhor. A rebeldia é própria dos caídos. Todos que nascem mortos em pecados são rebeldes por natureza. E como já foi dito, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Porque não é contra homens que você se levanta, é contra Deus. E responderá a Ele. É lógico que um líder ofensor deve ser tirado da sua posição. Mas se ele segue a Deus com temor e tremor, se você ofende a Deus através de ofender o ministério de um homem que crê totalmente no Deus vivo, você está buscando a condenação de Adão e Eva, mesmo sentado nesses bancos. Portanto, nós precisamos entender, por amor a Cristo, que somos pecadores. Aqueles que creem, pecadores redimidos, é verdade. Mas mesmo assim, muitos aqui escolhem andar como os do mundo do que aqueles que andam com Deus. Pois aqueles que andam com Deus são e devem ser diferentes do mundo. Suas famílias devem funcionar de maneira diferente do mundo. Nós não continuamos nos pecados dos nossos pais, porque nós fomos redimidos em Cristo Jesus. É isso que é dito no versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e tem reinado nesse mundo constantemente, muito mais recebemos aqueles que creem em Cristo, a abundância da graça e o dom da justiça, para reinarem em vida com Ele. Ele que é o verdadeiro governante do universo. Reinar em vida aqui não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Não tem nada a ver com achar que eu preciso ser curado por obrigação. É presunção acreditar que Deus tem que fazer alguma coisa por você. O melhor de Deus você já recebeu se você de fato crê em Jesus Cristo. O melhor de Deus não virá um dia, já veio e é Jesus. Portanto, se você quer reinar em vida com Cristo, humilhe-se debaixo das poderosas mãos de Deus. Abandone os seus conceitos errôneos. Viva para Ele conforme a palavra ensina. O versículo 18 deixa claro mais uma vez, e Paulo está se ensinando como um rabino que era. Voltando ao mesmo tema, a nossa pedagogia ridícula de nosso século acredita que as coisas devem ser construídas de qualquer maneira. Não! A Bíblia, que é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, ensina que o único ensino correto é encucar, é repetir,
É colocar a flecha no coração diversas vezes até que a criança ou o adulto aprenda. Portanto, Paulo repete novamente: é por uma só ofensa que veio o juízo sobre todos para a condenação. Todos! Você estava na massa dos condenados, não importa se você nasceu na igreja. Não importa se você está aqui há 70 anos. Não importa se sua família sempre foi presbiteriana. Você estava na massa dos homens condenados. Você se precisa reconhecer como um pecador. Você não pode se esquecer disso. Para que você entenda que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Nenhum de nós aqui presentes, ou nenhum cristão em toda a história da igreja, foi justo. Você não é, eu não sou, nós não somos justos. Só existiu um justo nessa terra, e foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo usa uma linguagem legal aqui e coloca que nós somos justificados. Ele nos declara justos pela obra completa de seu Filho Jesus Cristo. Você e eu não somos justos. Todos nascem mortos em pecado. É a justificação que é dada por aquele que se dobra diante de Jesus Cristo, que confessa que é um pecador, que precisa de um Salvador, que se humilha diante dele, que dá vida. Você só tem vida em Cristo por causa dos méritos dele, não os seus. Não há lugar para orgulhosos na igreja de Cristo. Não há, porque o orgulho, a rebeldia, a revolta é o pecado original de nossos pais. A tentativa de ser independente de Deus é o pecado de nossos pais. A tentativa de achar que você não depende dele para respirar é o pecado de nossos pais. Você depende de Deus para tudo. Inclusive para tirar o suor da testa. Se ele não quisesse, o braço não levantava. Nada que fazemos está fora da autoridade daquele que é supremo sobre tudo e todos. Paulo, de novo, repete o ensino para ver se nós conseguimos entender. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, porque foi assim que Deus concebeu na criação. A autoridade está sobre os homens. Portanto, homens não fogem do oficialato na igreja. Homens não fogem da posição de liderança nos negócios, nas empresas, na política, porque Deus assim o fez na criação. É pela desobediência de Adão que todos se tornaram pecadores. E também é pela obediência do segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitos são tornados justos. Nenhum de nós aqui é justo. Não é justo ao ponto de não estar ouvindo esse sermão e conversando do lado. Por causa da característica da desobediência que ainda está no coração de cada um de nós. No versículo 20 é dito que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. É exatamente porque nós temos o livro que a ofensa é pior. É exatamente porque a maioria de vocês aqui conhecem os mandamentos que a sua ofensa é pior. É exatamente porque a maioria de vocês sabe que é por causa da graça e do sacrifício de Cristo que você foi salvo, que a sua ofensa é pior, que a minha ofensa é pior.
Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E porque nós temos a graça de termos crido em Cristo e não estarmos debaixo da maldição da lei mais deveríamos querer seguir os seus mandamentos e viver para Ele. Paulo completa o seu versículo 21, mostrando a característica horripilante do pecado, ao dizer que como do pecado reinou a morte, assim também deveria reinar a graça pela justiça para a vida que não se perde, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui nós devemos mais uma vez voltar aos pontos principais desse sermão. Você precisa se reconhecer como um pecador. Você precisa se reconhecer indigno. Você se precisa reconhecer um mendigo diante de Deus. Você não tem méritos. Eu sirvo a igreja há 40 anos. Você não tem méritos. Os méritos são de Cristo. Se você está aqui nesse ambiente de graça e ouvindo um pecador que não está irado contra vocês, não pense que estou. Estou irado contra o pecado, como todo crente deveria estar. Se nós estamos nesse ambiente de graça, onde a justiça deveria ser vivida, nós não podemos continuar pecando por nossas palavras, por nossas ações, por tentar fazer política de bastidor, conluios, ser contra a obra de Deus de qualquer forma que ela se manifeste. Nós precisamos crescer como cristãos. Eu disse claramente ao conselho dessa igreja que eu viria para cá para buscar a maturidade dessa igreja. Nós precisamos deixar de ser crianças, no sentido de que achamos que vivemos a vida cristã de qualquer jeito. Não é assim. Entre nós nem deveria se nominar pecado, porque nós fomos salvos por aquele que é justo, santo, verdadeiro, inculpável, que viveu na sua natureza humana a vida de um homem perfeito, não porque ele trapaceou usando os seus atributos divinos, mas porque ele viveu plenamente cheio do Espírito Santo. E eu e você, que fomos selados pelo Espírito Santo quando nascemos de novo, também devemos ser plenos do Espírito Santo. E isso só é possível através da leitura da palavra, através da vida de verdade com Deus, através do arrependimento constante dos nossos pecados, e não só confessar, mas totalmente deixar de praticá-los. Para que reinasse a graça pela justiça para a vida que não tem fim, para que reinássemos com Ele agora, precisamos viver para sermos da estatura de Jesus Cristo. Todos nascem mortos em pecados, mas os redimidos podem viver vida plena aqui e agora. E vida plena não tem nada a ver com as promessas dos teólogos da prosperidade. Vida plena não tem nada a ver com ter cura das doenças, ter uma grande conta no banco. Vida plena tem a ver com ser parecido com Cristo cada dia mais. Portanto, que em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, reine a graça e a justiça mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.